Hoje, o tema para a nossa reflexão consta deste livro, Palavras de Vida Eterna, do Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier. E o nosso tema para a reflexão hoje, evitando a tentação. É a lição número 3 deste livro, evitando a tentação. Emmanuel inicia este tema fundamentado numa passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 38, bastante conhecida de todos nós. Vigiai e orai para não entrardes em tentação. Tentação é uma palavra bastante usada nos meios religiosos. Geralmente entende-se como tentação algo que vem do exterior atrapalhar as nossas vidas, desviar a nossa atenção, as nossas atitudes para um caminho errado. É a primeira ideia que vem às nossas mentes, seria isto. Nós, ao vermos as grandes religiões na mídia, nas televisões, se explora muito essa questão, não é? Que nós, seres humanos, somos tentados por uma figura que dá-se o nome de Satanás, o diabo, o demônio. Usa-se muito essas expressões nas religiões tradicionais, dando a entender que nós, os seres humanos, estamos à mercê desses seres que para nós são seres míticos. Mas com essa ideia incute-se nas mentes das pessoas que nós não temos culpa quando acontecem as coisas ruins na nossa vida, os atrapalhos na nossa vida. Acontece que nós pensamos sempre que somos vítimas. É passada a ideia para nós que somos vítimas de algo que vem de fora, algo que vem atrapalhar a nossa vida de fora. E na própria prece conhecida universalmente, a prece do Pai Nosso, ao orarmos essa prece, ao rezarmos essa prece, a gente diz: Pai, não nos deixeis cair em tentação. Vamos analisar isso aqui à luz da razão, como o Espiritismo nos pede. Analisar tudo pelo crivo da razão. Nós todos, seres humanos, temos curiosidade em desvendar aquilo que não nos é de nosso conhecimento, não é? Nós temos curiosidade, o ser humano é curioso para saber das coisas, para conhecer as coisas. Nós temos assim vamos dizer, um chamamento por aquilo que é proibido. Tudo aquilo que é proibido, o ser humano tem curiosidade de saber o que é. A esse respeito, nós podemos citar como exemplo, lá no início, quando Kardec estava montando, vamos dizer assim, a doutrina espírita. Nos primeiros livros que ele publicava, o chamado Auto de Fé de Barcelona, quando os bispos católicos lá em Barcelona pegaram lá um monte de livros, de obras de Allan Kardec e fizeram uma fogueira e queimaram os livros de Allan Kardec em praça pública. Como se isso aí matasse uma ideia, uma filosofia. Pelo contrário, isso aguçou mais, despertou mais a curiosidade das pessoas, né? A gente, se foi queimado, o que tem lá de bom, né? Vamos procurar saber. Quer dizer, aquilo foi algo que serviu como propaganda para despertar nas pessoas a curiosidade por saber. Então, eu sinto uma tentação de saber, a tentação, quero saber o que tem lá. Nós somos tentados, não é? Mas nós seremos tentados sempre, por vários motivos.
Na nossa vida, enquanto encarnados aqui, nós seremos sempre tentados. Se não, vejamos, seja pelas tendências adquiridas ao longo da evolução. Nós, como espíritos eternos e imortais, estamos fazendo uma caminhada evolutiva de milênios e milênios. Estamos fazendo essa caminhada. A cada vez que nós reencarnamos, nós trazemos das experiências anteriores, trazemos as nossas tendências. Nós trazemos aquilo que já iniciamos e que vivenciamos no passado. E que nesta reencarnação atual, isso nos chama mais atenção. Então todos nós, com certeza, temos tendências. Quais são as tendências? Aquilo que a gente gosta mais, aquilo que a gente se compraz, aquilo que a gente pensa mais e quer fazer. E essas tendências, normalmente, quando elas são positivas, elas são boas, a gente chama de dom. Quando a gente não tem conhecimento das reencarnações e a gente acha que a nossa vida é só essa de agora, então a gente acaba dizendo que as nossas boas tendências de hoje é um dom de Deus. Deus nos deu esse dom agora gratuitamente. Quando o Espiritismo nos explica que isto foi conquistado por nós. Nós construímos isso de longas experiências evolutivas e hoje nós temos essa experiência, essa maturidade para termos boas tendências e nós chamamos de dom. Então a criança de tenra idade, que tem dom para a música, para as artes, para as coisas boas, de onde veio isso? Será que Deus deu de graça? Forçosamente nós teríamos que entender também que aqueles que são os desgraçados da vida, Deus também deu. Porque não se leva em consideração as reencarnações, não é? O trabalho dos espíritos. Mas quando essas tendências são maléficas, são negativas, a gente prefere se colocar na posição de vítimas e transferir a culpa da nossa infelicidade para algo que vem de fora. E a gente transfere responsabilidades. O espírito imaturo sempre transfere responsabilidades, ele nunca assume responsabilidades. Quando o Espiritismo é claro ao nos dizer que nós temos que assumir as nossas responsabilidades. Da mesma forma que nós temos ampla liberdade de fazermos o que queremos da nossa vida, o chamado livre-arbítrio, atrelado a esse livre-arbítrio, necessariamente nós temos que assumir as responsabilidades. Assumir responsabilidades é próprio do espírito maduro, que já compreendeu, que já entendeu. Então, quantas vezes a gente transfere isso? De uma certa forma, as religiões favorecem isso, a transferir isso, essas responsabilidades, por algo externo que venha nos atrapalhar. No caso, o que nós já citamos, essa figura mitológica chamada Satanás. Na verdade, são várias interpretações, mas uma das interpretações que o filósofo Huberto Roden nos dá sobre essa palavra Satanás, ele diz que Satanás é uma representatividade das nossas dificuldades, da nossa ignorância natural. É o nosso adversário. Qual é o nosso adversário? Não é um ser que está lá fora. O nosso adversário maior é a nossa própria ignorância. Por não conhecermos a vida, os mecanismos da vida, nós não conhecemos. O Espiritismo é uma ferramenta de trabalho que vem para nos esclarecer a respeito de quais são os nossos objetivos, quem somos nós. O Espiritismo vem mostrar de onde que nós viemos, o que é que nós estamos fazendo aqui, qual é o nosso objetivo maior, para onde a gente vai. Então o Espiritismo nos esclarece e nos dá as coordenadas básicas para que nós tenhamos em mãos as ferramentas necessárias para o nosso autoaperfeiçoamento, para entendermos que as grandes dificuldades, as tentações, são próprias do caminho evolutivo de cada um de nós. Então, quando nós dissemos que nós seremos tentados sempre, seja pelas tendências adquiridas ao longo da nossa evolução,
isso que nós falamos, não é? Seja pela inquietação da mente em busca de algo. Todo filósofo, todo cientista tem a mente inquieta. Porque todo filósofo e todo cientista nunca está contente com aquilo que ele conquistou. Ele quer mais. E isto é a mola propulsora do progresso da humanidade. O que seríamos de nós, o que seríamos nós, o que seria da humanidade, se não fosse essa curiosidade, essas tentações que nos impulsionam a buscar o conhecimento das coisas, a desvendar os mistérios das coisas, não é? Então, pela inquietação da nossa mente, do querer, nós também somos tentados. Somos tentados a fazer experiências, as mais variadas experiências, com liberdade, porque essas experiências, como a gente sempre diz aqui, elas podem ser equivocadas e podem ser acertadas, não tem problema nenhum. De qualquer forma, nós estaremos aprendendo, estaremos ganhando experiências cada vez mais. Repetindo, se não fosse a tentação, não haveria progresso. Se não fossem os nossos erros e acertos, não haveria progresso. A gente sabe que todos os cientistas que passaram pela humanidade, todos eles fizeram experiências erradas que não deram certo. E eles perseveraram até que acertaram. Sendo assim, a tentação, essa palavra tentação, ela tem ampla interpretação. Que ela pode ser também colocada como provação. O Espiritismo nos diz que este planeta onde nós estamos reencarnados é um planeta de provas e expiações. Essas provas são tentações também, onde nós nos provamos a nós mesmos, não é? Expiações quer dizer eliminarmos de nós as nossas imperfeições naturais, que não são pecadas, não são pecaminosas. Nós temos a liberdade de escolher e não cometemos pecado nunca, por mais que erremos. Nós estamos aprendendo com a vida, porque a lei do universo, a lei de Deus, nos faculta a possibilidade de aprendermos por nós mesmos. Então, nessa passagem do Evangelho de Marcos, não nos deixeis cair em tentação. Isso nós temos que colocar em nossas mentes como um objetivo de nos policiarmos a nós mesmos para não cairmos em tentações prejudiciais ao nosso progresso. Prejudiciais, não é? A gente fala vigiar e orar. O vigiar não é somente ficar de olho, né? Porque às vezes a gente pode vigiar o quê? A passagem evangélica diz: orai e vigiai, para não cairdes em tentação. Emmanuel está dizendo para nós: olha, vigiar não é simplesmente ficar de olho, mas é se precaver, é cuidar, trabalhar e defender-se. Olha a explicação que Emmanuel nos dá. A outra palavra é orar. Orar. Orar não é simplesmente adorar, ficar de joelho orando, não é? E fica quietinho. Ora e cruza o braço e fica esperando. Muitas vezes nós confundimos a oração com bajulação, com louva-minha. É muito comum a gente ver essa louvação, essa bajulação a Deus. E a Jesus também, a espíritos. Quando na verdade orar é uma sintonia íntima nossa, da nossa consciência com a consciência do universo. Orar, eu costumo dizer no nosso grupo de estudo, orar é o desenrolar contínuo nos dias, todos os dias, o desenrolar da minha vida, daquilo que eu penso, daquilo que eu desejo e daquilo que eu faço de atuação na vida, as minhas atitudes na vida. Então, o meu pensamento diário e as minhas atitudes na vida são muito mais orações do que aquelas que você se ajoelha, coloque as mãos e reza. Porque essa é uma oração ativa, não é uma oração passiva, é uma oração que nós estamos em aberto.
Porque todos os nossos pensamentos e todas as nossas atitudes, elas estão em aberto diante da lei do universo. A lei do universo é uma consciência universal que está perfeitamente consciente das nossas consciências individuais. A lei do universo está ciente daquilo que se passa no foro íntimo das nossas consciências. Então, o que eu quero da vida? O que eu desejo? Qual é a minha atitude diante da vida? O universo sabe. Essa é a minha oração, não é? A oração significa criar dentro de si próprio condições necessárias para que a potencialidade divina que está presente em nós, ela se realize, ela venha à tona. A presença divina, o Cristo interno que todos nós temos, está disponível dentro de nós para ser acionado pela vontade nossa. Nós temos que ter vontade, querer, perseverar e ir adiante. E essa potência vai nos secundar, vai nos impulsionar. Porque se nós, como disse ali, ajoelhar, rezar e ficar quietinho, a potencialidade vai ficar quietinha dentro de nós também, não é? Eu costumo dizer que Deus tem que ser acionado. Se a gente não acionar, eu comparei isso com dirigir um carro, né? Você tem um carro abastecido, prontinho, mas se você não ligar a chave, não der partida e não acionar o carro, ele não anda, ele não sai do lugar. Aí a inteligência, que é o espírito, comandando o corpo físico, e o corpo físico comandando uma máquina que se chama automóvel. Não é verdade? Então nós temos que fazer isso com aquilo que chamamos de Deus, que é incompreensível para nós ainda. Nós não temos uma compreensão exata do que seja Deus. Nós fazemos ideias. De acordo com os nossos valores, a gente constrói a imagem de Deus dentro de nós. Nesse momento, relativamente a este momento, nós entendemos que Deus seja essa potência dentro de nós. E que vai nos ajudar a crescer se nós quisermos. Se nós tivermos essa força de vontade e de perseverança. Assumir responsabilidades no sentido de crescimento interior. Isso que a gente estava dizendo ontem. Criar essas condições íntimas para que Deus manifeste em nós, significa assumir responsabilidades no sentido de crescimento interior. Em todos os sentidos, esse crescimento, em todas as áreas do conhecimento e da experiência humana. Porque isso vai se extravasar para fora de nós, para o exterior de nós, na vida de relação com os nossos semelhantes. Então aquilo que a gente constrói na nossa intimidade, vai se extravasar nas nossas atitudes perante a vida, perante o relacionamento humano. Tudo aquilo que repousa em excesso, está relegado pela natureza à inutilidade. Às vezes a gente pensa, eu estou cansado, eu preciso descansar. Vai ter uma passagem evangélica que Jesus diz, vinde aqui, fala para os seus discípulos, ele vinde aqui a um lugar à parte e descansar um pouco. A passagem evangélica nos diz isso, descansar um pouco. Emmanuel diz na sua lição, não é para você descansar a vida inteira, não. É para você descansar um pouco, para você refazer as suas energias e voltar para a luta diária. Então a gente tem que ter, sim, um espaçozinho reservado na nossa vida para meditação, para fazermos uma autoanálise conosco mesmo, olharmos para dentro de nós, fazemos um balanço das nossas atitudes diárias, o que nós fizemos, o que nós deixamos de fazer, não é? Para que depois esse equilíbrio possa se extravasar na nossa atitude diária. Então, por exemplo, nós falamos isso agora recentemente na outra explanação, todo profissional que usa as suas ferramentas, ele tem que cuidar das suas ferramentas, porque se ele não cuidar, quebra, enferruja, não é? A gente tem que cuidar das ferramentas da gente. E a nossa ferramenta é o corpo físico, é a ferramenta do espírito, não é?
Então, cuidar da mente também, não só do corpo físico, principalmente cuidar da nossa mente, do nosso estado mental, do nosso estado psicológico diante da vida. E para isso, nós temos que buscar apoio no conhecimento. O conhecimento vai iluminar as nossas mentes, vai nos ajudar a sair da nossa ignorância para uma melhor compreensão da vida. E quando nós temos melhor compreensão da vida, nós temos mais segurança, nós temos mais confiança nas nossas atitudes, naquilo que buscamos. Então, Emmanuel diz para nós: não te admitas na atitude de vigilância e oração, fugindo da luta com que a terra te desafia. A gente falou isso também recentemente. Muitas vezes a pessoa foge da luta terrena a título de santificar a sua vida, fugir da luta diária, da convivência com os seres humanos. E nós sabemos, todos nós sabemos isso. A nossa convivência humana, ela é complicada, porque cada um de nós temos um grau de conhecimento, um grau de maturidade, um grau de educação, de entendimento das coisas. Se a gente não tiver compreensão das coisas, indulgência, se a gente não desenvolver um pouquinho de cada valor, e esses valores são muitos, né? O valor da paciência, o valor da renúncia, da perseverança, da tolerância, do amor ao próximo, do perdão das ofensas. São tantos valores, né, que o cristianismo ensina isso para nós. Nós não podemos pretextar ignorância. As religiões, de uma maneira geral, nos ensinam esses valores. Os valores de família, né, os valores da fraternidade universal. Isso não nos é desconhecido. Mas, às vezes, a gente sabe isso em teoria e não os pratica. Não faz. Não é? Então, às vezes, a gente, a pretexto de nos santificarmos, a gente se isola da vida. Não quer a luta da vida. Mas a luta é boa. A luta, mesmo que ela seja atabalhoada, seja difícil, é esta luta que nos aperfeiçoa, é a ferramenta de trabalho do Espírito. Não é? E nós vamos então fazer uma comparação, ou uma reflexão. Esse tema aqui foi retirado de uma passagem evangélica, não é? É da Bíblia, está lá na Bíblia, nos Evangelhos, é a passagem de Marcos. Quando a gente vai orar, a gente pede: Pai, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Aí você vai na mesma Bíblia, no mesmo Novo Testamento, você vai lá na Tiago. Tiago diz que foi irmão de Jesus. Carta de Tiago. Lá no capítulo 1, lá no comecinho, versículo 2, o próprio Tiago está dizendo o contrário. Veja bem: meus irmãos, está dizendo Tiago, tende por motivo de grande gozo o passardes por tentações, por provações. Ele está dizendo: alegre-se por isso, por passar por tentações, por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Então, na oração, você está pedindo para Deus: não nos deixes cair em tentação. Mas o Tiago está dizendo: tenha por motivo de gozo, de felicidade, você passar por provações, por tentações. Porque isso aí, como a gente diz em outras palavras, é a mola propulsora do progresso. É o que vai pôr à prova a vossa fé, desenvolvendo a perseverança. E a perseverança também é algo muito importante na nossa vida. A resiliência, né? Você ser teimoso, eu quero. Porque quantas vezes você tenta, cai, você cai, volta atrás, e às vezes você se desanima. Mas não é para desanimar, é para a gente tentar, para a gente perseverar. Então a gente tem que analisar muitas coisas quando a gente lê as chamadas Escrituras. Tem que tirar de lá, tem muitas coisas profundas lá. Só que a gente tem que filosofar a respeito do que está escrito lá. Porque tem que tirar o simbolizado espiritual de uma coisa que muitas vezes, à primeira vista, parece absurda. Parece absurda, mas você tem que tirar, ir no fundo daquilo que representa. Não é?
A gente, geralmente na oração de Pai Nosso, você pede tudo que vem de fora. Permita-nos isso, permita-nos aquilo, não nos deixe isso, não nos deixe aquilo. Se você levar isso no pé da letra, você é um teleguiado. Você é comandado de fora para dentro. E você não tem mais o livre-arbítrio para fazer o que você quer. Porque você está pedindo que alguém de fora faça por você. Então temos que parar para analisar, filosofar a respeito disso. Então a nossa exposição de hoje, baseada em Emmanuel, evitando a tentação, nós temos que pensar bem nisso. Seremos sempre tentados, sim. Mas essa tentação aí, vamos trocar essa tentação maléfica, que muitas vezes são pregadas pelas religiões, vamos trocar essa tentação e vamos traduzi-la como ferramenta que nos impulsiona ao progresso. Possibilidade de nós amadurecermos por nós mesmos, não é? Então que essa mensagem fique nas nossas consciências para que a gente trabalhe-se a si mesmo, não é? Muita paz. Assim.